Olá, meu querido. Semana passada eu ministrei sobre João capítulo 12, versículos 1, 2, 3. E eu quero hoje falar sobre outro grupo distinto dentro da igreja. Foi muito bom para mim. Há 35 anos atrás eu pude compreender 4 grupos na igreja. Você adquire esse livro na editora Getsemane, no telefone 31 3491 2266. Daqui a pouco você vai ver a chamada dos livros sobre depressão, solidão, angústia, muitos livros que podem ajudar você no ministério. Também eu queria dizer que eu estou sempre no domingo no culto das 10 da manhã, também no culto das 17h30 e na terça-feira da vitória, sempre uma palavra viva para o nosso coração. Faça uma campanha por um parente seu. Eu fiz uma campanha muitos anos atrás, há 50 anos atrás, eu fiz uma campanha, era chamada na época a corrente das 7 orações. Meu irmão bebia, Tarcísio, meu irmão que hoje está no Senhor, e depois que completei essas 7 semanas de oração, por meu irmão que não era evangélico, ele veio a se converter, nunca mais pôs bebida alcoólica na boca, morreu já tem uns 3 anos, mas morreu no Senhor com quase 66 anos, mas uma bênção ele durante os anos que viveu salvo e liberto. Faça uma campanha toda terça-feira no culto da vitória aqui, que começa às 19 horas. Mas lembrando que você não pode interromper. Você vem 7 terças-feiras seguidas, tá bom? Se não der para vir na terça, nós temos cultos todos os dias às 9 da manhã, todos os dias às 15 horas e todos os dias também às 19 horas. Então você pode participar do culto, são cultos menores os cultos durante o dia e aos domingos temos 7 reuniões, 7 cultos e temos 79, 80 missões em Belo Horizonte, espalhadas por toda Belo Horizonte, tá bom? Vamos lá ao texto. Eu falei semana passada sobre Jesus, que está na casa de Lázaro. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Vamos lá. Eu percebi há muitos anos atrás que existem 4 grupos distintos na igreja. Semana passada eu falei com vocês neste mesmo horário, nesse dia, sobre um grupo chamado os Lázaros, os que ressuscitaram dos mortos, os que saíram de uma vida de prisão, sem sonho, cheiravam mal, drogas, alcoolismo, homossexualismo, desonestidade, orgulho. Como nós todos somos ex-Lázaros, né? Nós somos ex-mortos, somos iguais a Lázaros que fomos ressuscitados. E Jesus estava ali para uma ceia. Era uma coisa bonita, porque naquela casa estava o cheiro de morte e agora Jesus estava ali. E Lázaro estava à mesa, era o homem da casa, o chefe da casa, que há poucos dias atrás estava morto, amarrado, pés amarrados, pés atados. Agora Jesus ali em sua casa, uma ceia, que alegria, era um momento de gratidão. E diz o texto que Marta servia. Meu Deus, quando Deus me mostrou isso, é o segundo grupo, o grupo das Martas. Ai de mim se não fossem as Martas, as mulheres que trabalham na igreja, as mulheres que dedicam a obra de Deus, os homens, os diáconos, puxa vida. Nosso líder dos diáconos, o Elias, antes era o pastor Fernando, que maravilha. Fernandão, que hoje está se recuperando de uma breve enfermidade, mas já está muito bem. O Elias, termina o culto, ele, o Carlos e os seus assessores, Adenauer e outros, me procuram no final do culto e dizem, pastor Jorge, podemos ir embora? São os últimos a saírem da igreja, são doutores, são empresários, são pessoas que têm uma posição, o Adilson, dono de rede de supermercados, Elias, líder numa multinacional, com centenas e centenas de funcionários, são pessoas que me servem. É ali no gabinete, são os servos, é o Elbert, que apresenta o programa aqui na TV Jet, são pessoas que estão ali carregando as coisas para mim.
eu acabo citando nomes e encontro e posso até me tornar injusto, mas são as Martas, são pessoas que servem ao ministério, gente que serve na igreja, gente que carrega a mala do pastor, gente que traz água para o pastor no púlpito. Não é na época de política, não, nós tínhamos aqui um irmão que toda época de política levava água para mim no púlpito. A igreja ficava indignada, como pode uma pessoa faltando 40, 60 dias, 2 meses, 3 meses para a política, ele fica perto do pastor, passa a eleição, ele some. Não, aqui na igreja tem as Martas. Eu me lembro um dia que umas mulheres, umas doutoras aqui da igreja, mulher chique, cheia de anéis, um dia elas falaram, pastor, o senhor empresta para nós a cozinha? Empresto. E aí eu não sabia nem direito o que elas queriam. Sabe o que elas fizeram? Uma canjica. E me anunciaram no outro domingo que estava sendo vendida uma canjica na porta da igreja. Eu nem lembrava direito o que eu tinha autorizado, a utilização da cozinha industrial, mas eu sei que eu autorizei. Aí no outro domingo, então, eles falaram, pastor, anuncia que tem canjica doce, canjica de amendoim, canjica de coco, canjica diet e tal, R$5 o copo de canjica. Eu anunciei. Mas aí o meu pastor auxiliar, o Daniel, me disse assim, pastor Jorge, as mulheres arrumaram um rolo ali na avenida, elas interditaram a rua, ninguém sobe. O senhor tem que ir lá ver. Era a doutora Mônica, a doutora Fernanda, as mulheres promotoras, juízas, mulher esposa de procurador, advogadas, médicas, empresárias, gente simples, gente de condições financeiras. Quando eu desci para ver, tinha um monte de mesas. A rua fechada, o trânsito fechado, que as mulheres são autoridades e as que não são, elas são esposas de autoridades, então mandam e desmandam. Então elas fecharam a rua e tinha canjica para todo lado. E gente vendendo canjica, uma confusão na porta da igreja, e a vizinhança nervosa xingando. Eu perguntei, para que isso? Que confusão é essa? Ô pastor, depois a gente explica. E naquele domingo, elas venderam canjica até quase meia-noite aqui na igreja. E venderam canjica. E durante os dias, sabe o que eu fui saber depois? Elas falaram, ô pastor, doutora Fernanda e doutora Mônica, é porque nós queremos fazer uma festa lá no Yacht Clube. Para quem, gente? Para quem vocês vão fazer festa no Yacht Clube? Para as meninas que foram violentadas pelos irmãos, pelos tios, por estupradores, por bandidos, muitas vezes por familiares e que ficam numa casa abandonada pela prefeitura e que tem que sair daquela casa quando completam 16 anos. Eu falei, meu Deus, são as Martas. Deus falou comigo, são as Martas. São as mulheres que não precisavam de fazer isso, mas elas fazem, elas servem, elas ajudam, elas cuidam, não por dinheiro, não por salário, elas varrem, elas trabalham na assistência social, elas ajudam, elas visitam, elas vão ali. Está escrito aqui que enquanto Lázaro estava à mesa, assentado ali com os apóstolos e com Lázaro, Marta servia. Marta estava lá na cozinha, trabalhando, se dedicando. Obrigado a Deus pelas Martas que estão me ouvindo, pelos homens que têm o espírito de Marta. Eu me identifico com esse serviço. Eu sou pastor já há 45 anos. Eu não tenho a mínima dificuldade de servir. Eu gosto de levar uma água. Se eu ver um banheiro sujo, cheio de papéis em volta, eu não tenho problema ali. Mesmo sendo pastor da minha igreja, eu vou ali limpo. Eu não gosto de deixar nada sujo. Eu cuido tanto da igreja quanto da minha casa. Mas se eu estiver na igreja de alguém e eu ver alguém desperdiçando alguma coisa, eu também repreendo, eu também dou exemplo. Se eu ver uns chicletes num carpete estiver perto de mim, eu procuro tirar aqueles chicletes. Eu digo para você, é muito bom ter na igreja pessoas que servem, porque quem não vive para servir, não serve para viver. Existem pessoas que entram na igreja, dizem, não tem nada para eu fazer, ninguém me dá nada para fazer. Porque você escolhe.
mas precisamos de pessoas com espírito de Marta nas portarias das igrejas, no departamento infantil, também no berçário. Precisamos da escola bíblica dominical, precisamos nos estacionamentos, precisamos de tantas pessoas que têm o espírito de servo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, mesmo sendo o máximo, ele tomou a forma de servo. Ninguém hoje quer ser servo. A grande maioria quer só mandar, dar ordens, quer cantar, quer fazer isso, quer orar, quer estar nos cultos mais importantes e querem se tornar estrelas. Mas estrela só tem uma, que é Jesus. Ele é a estrela principal, ele deve brilhar. E ele, dando o exemplo, quando os apóstolos discutiam entre si qual seria o maior, quem iria ficar ao lado ali de Jesus, comandando, ele pegou uma bacia e lavou os pés dos apóstolos, mostrando aquele que é o maior, aquele que quer ser a maior estrela, que mais brilha, que esse seja o menor, que possa lavar os pés dos outros. E com isso Jesus encerrou aquela discussão entre os apóstolos. Que Deus te levante para ser verdadeiramente como se fosse Marta, para você servir. Enquanto Lázaro estava ali, tranquilo na mesa, porque há poucos dias ele estava morto, cheirava mal. Agora, eu quero que você saiba que sem as Martas, a obra de Deus fica paralisada. Que Deus te levante, que Deus te use e você não fique procurando o que fazer segundo o seu gosto, mas que você possa se oferecer para fazer aquilo que tiver às mãos. E a Bíblia diz, tudo que vier à mão para fazer, faça-o da melhor maneira, conforme toda a sua força. Que Deus te abençoe. Ei, queridão, ei, querida, ei, pastorzão, vamos valorizar o grupo das Martas. E só para encerrar, um dia eu preguei essa mensagem lá em Goiânia, no Congresso Pentecostal do pastor Silas, do CIMEB, do Conselho de Pastores Nacionais. E sabe o que aconteceu? Uma mulher chamada Marta chegou perto de mim e disse, pastor Jorge, tem 18 anos que eu sou evangélica. Pela primeira vez, eu ouvi o sermão que alguém elogiasse, em que alguém elogiava Marta. Até hoje, eu só ouvi pessoas criticando Marta. Em 18 anos, é a primeira vez que eu vejo alguém falar sobre Marta e eu me sinto feliz que eu me chamo Marta e hoje eu vim aqui. Quando o senhor abriu o texto para ler, eu falei, mais uma pessoa que vai falar mal de Marta. E ela me deu um abraço, com lágrimas nos olhos. Ei, Marta, vocês são uma bênção. Ei, homens que têm o espírito de Marta. Fiquem com Deus e eu te espero aqui na Getsemane. Veja o restante da programação. Olá, Igreja do Senhor, graça e paz, estamos de volta. Fique atento em mais um Confere Aí. E nesta terça-feira teremos o Conselho de Pastores, a partir das 8 horas da manhã, com o nosso convidado, pastor Luiz Hermínio, que estará também à noite no Culto da Vitória, a partir das 19 horas. Vem aí, Congresso Nacional de Educação Cristã. Dias 23 e 24 de junho, com presença confirmada. Pastor Jorge Linhares, doutora Marisa Lobo, doutora Patrícia Faita e pastor Kaiser Vasconcelo. Inscrições pelo site getsemane.com.br/conac. Assista agora a chamada do 4º Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos. Assista agora a chamada do 9º Congresso Águias na Dança.
A Igreja Batista Getsemane convida todos os homens para o Congresso 1000 Homens, com o tema A Honra Começando em Casa. Preletores: Jorge Linhares, Silmar Coelho, Cristiane Aragão, Kleber Agapito, Luciano Subirá, Paulo Duarte e Daniel Fialho. Dia 8 de julho, das 8 às 16 horas, no templo sede da Igreja Batista Getsemane. Faça já a sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 31 3448 9898. Congresso 1000 Homens. Uma realização Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. E é isso aí, se você deixou de anotar algum recado, não se esqueça que todos eles estão disponíveis no YouTube e nas nossas redes sociais. Obrigado. Olha aí, cante. Seu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, seu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória, seu sangue garante vitória, Jesus. Olha aí, garante vitória, seu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Não foi dinheiro, hein? Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Oh Jesus, eu fui comprado. Não por dinheiro, por um preço muito grande. Eu e você. Esse preço foi o sangue derramado por Jesus. Olha aí, Jesus derramou o seu sangue por mim e por você. Sua mãe se lembra desse hino, hein? Sua avó, seu pai, seu bisavô. Isso é antigo, mas é uma verdade eterna. O sangue de Jesus tem poder. Seu sangue garante vitória, Jesus. Garante vitória. 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 Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Oh Jesus, eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado por Jesus. Bem forte. Preço foi o sangue derramado por Jesus. Aleluia! Glória a Deus.